Ok, gravação iniciada, só para a gente começar bem formal a nossa aula. Bom dia novamente para todo mundo. Como eu disse, a gente teve um probleminha de conexão e a gente vai fazer agora, pelo menos algumas dessas primeiras aulas via Meet, até normalizar aqui o sistema, tranquilo. Deixa eu só maximizar aqui o meu conteúdo. Bom, para falar do conteúdo dessa semana, vou só relembrar algumas coisas que a gente começou na semana retrasada, já que na última semana eu não dei aula. O nosso conteúdo do trimestre, a gente já está por finalizar, inclusive, é sobre esportes novos esportes, É aquela possibilidade de conhecer o que está acontecendo de novo em relação ao esporte pelo mundo, E aí a gente fez uma coletânea de esportes para vocês conhecerem, vivenciarem, extrair os seus diferenciais de cada esporte para no final do trimestre fazer aquele trabalho que a gente combinou de criar um novo esporte, Mas segundo o Covid não deu para fazer, Bom, a gente, para apresentar esse novo esporte, a gente lembrou um pouquinho da esportivização que vocês tiveram no passado, que é o processo de transformação de certas práticas corporais em esportes institucionalizados. Essa é uma boa prática, um bom movimento para formalizar algumas práticas desportivas, para sair desse campo informal de brincadeira ou algo do tipo, para virar uma coisa séria. A gente lembra que tem um passo a passo para se seguir e que você precisa respeitar um código esportivo, precisa ter uma organização, um grupo que coordene as regras, material, uniforme, para tornar isso padrão. E aí sim você tem digamos assim, um esporte propriamente dito. Se você não tiver encaixado dentro desse ramo, desse caminho, você não vai ser facilmente enquadrado como um esporte. E aí o exemplo que a gente trouxe na semana retrasada foi o Swordplay, ou Batalha Campal, se for com mais pessoas, A gente falou um pouquinho sobre o que era, que foi originado dos RPGs e que as pessoas simulavam as famosas batalhas medievais, só que era ainda por atuação, E a partir disso que começou-se a pensar nesse confronto de espadas, Como eu disse, é um confronto de espada simulada que foi extraído a partir dessa vivência do RPG, de atuação. E a ideia é você fazer réplicas de espadas, feita com revestimento com uma espuma bem densa, justamente para não machucar. Tem um contato, mas você não utiliza para machucar ninguém, É só uma forma de você marcar ali o golpe que você quer dar. Falei de algumas características, de alguns benefícios, falei das orientações, Porque só ressaltando, o Swordplay, ele preza pelo combate com espadas, mas não é nada relacionado a machucar a outra pessoa, o oponente, Você precisa dosar a sua força e o seu golpe tem que ser um toque, Você precisa dar um toque justamente para evidenciar o golpe, Não precisa ser com tanta força. É um esporte que não tem juiz, então os dois adversários, os adversários precisam ser o máximo possível honestos em relação ao esporte, E tentar o máximo possível acusar quando foi e quando não foi também golpeado pela espada do adversário. Falando das áreas de contatos, que são válidas, as que são neutras e as que são proibidas, Então, as áreas mais sensíveis, pescoço, cabeça, virilha, genitálias, como um todo, são áreas que são proibidas, e quando o oponente acerta essa área, ele perde ponto. Então, existe uma pontuação para cada parte válida do corpo, Tronco 2, braço 1, pernas 1, e aí cada combatente tem índices de vida, E aí a ideia é que você golpeie e vai tirando esses pontos de vida do adversário.
Aí falei dos equipamentos, né, tem espadas longas, lanças, escudos, machados, arcos de flecha, várias coisas. Postei as fotos aqui, né. A ideia também era a gente fazer uma oficina de como aprender a fazer as espadas e tal, os equipamentos, e que quem fosse para a oficina, né, e trouxesse um pouco do material, fizesse e levasse seu material para casa. Hoje a gente vai falar do Ultimate Frisbee, né, e é um esporte bem interessante, acho que é um dos mais interessantes que eu já vivenciei, assim, para estudo. Ele tem uma perspectiva muito boa em relação aos grupos, né, que participam. Ele é um esporte aéreo, né? Por quê? Porque ele utiliza um frisbee. Então, o esporte, os passes e tudo mais são feitos no ar. Porém, o frisbee, ele é um esporte praticado com um disco de 175 gramas, né, que combina a destreza do futebol americano aí com a finta de marcação do basquete. Já vou explicar melhor isso, vocês vão entender. A história do frisbee é uma história também bem engraçada que a narrativa conta. O disco nasceu numa empresa que fabricava tortas. O nome dessa empresa chamava justamente Frisbees. E o formato da torta era um formato tipo disco voador, da base da torta, né, da bandeja da torta. E aí, os funcionários dessa empresa, para facilitar o trabalho, né, o trabalho de fabricação, eles começaram a trocar a bandeja pelo ar. Então, em vez de eu ir até a pessoa para levar a bandeja, eu arremessava. Porque eles perceberam que o formato da bandeja gerava uma aerodinâmica quando tinha contato com o ar. Então, ia muito mais rápido. Então, eles começaram a trocar as bandejas dessa forma. E aí foi aonde alguns universitários que frequentavam esse lugar começaram a perceber isso e perceberam digamos assim, uma lacuna de oportunidades. E aí eles começaram a levar isso para a universidade como um passatempo. E aí surgiu as primeiras iniciativas, inclusive dentro do campo universitário, para se praticar o frisbee, que é o que a gente conhece, né? E a maioria das pessoas, na verdade, associam sempre o frisbee ou ao cachorro, ou aquele esporte que geralmente as pessoas utilizam na praia, né? Existe as duas modalidades, só que a brincadeira com o cachorro e a da praia não são esportes. O Ultimate Frisbee é esporte. Por que o nome Ultimate Frisbee? Quando nessa universidade começou-se a pensar em formalizar essa brincadeira para um esporte, eles juntaram muitas regras, né? Pegaram regras de muitos esportes, como eu disse no início, principalmente do futebol americano e do basquete, e fundiram para criar as regras desse novo esporte. E uma coisa que eles começaram a fazer desde o início, até pela falta de pessoas adequadas, né? Então, às vezes tinha times muito contados, então não tinha como ter um juiz. E aí os dois times eram obrigados a saber as regras. E aí, como os dois times sabem as regras, então nós somos mantenedores dessa regra. E aí a ideia era que as duas equipes cuidassem das regras, né? Porque não tinha juiz. Isso também se tornou uma regra no futuro. Então, Ultimate Frisbee, ou eles começaram a falar na época que era um esporte que estava acima de todos, justamente porque você tinha toda essa dinâmica e você não precisava de ninguém para ele ser feito. Então ele era um esporte que estava acima de todos. Por isso que eles colocaram que passaram a chamar de Ultimate, né, que era o melhor de todos os esportes, assim, estava acima de todos eles. E vamos falar um pouquinho de regra, né? Então, o Ultimate Frisbee, ele é interessante ser jogado, ele é jogado, na verdade, no campo de grama, né, que você tem muito mais espaço e você consegue fazer bons lançamentos
e até boas intervenções também. Dá para se fazer na quadra? Dá, mas limita um pouquinho. A gente tem que diminuir o número de jogadores e tudo mais, né? Mas funciona. Para começar, as duas equipes são posicionadas, cada uma nas suas respectivas linhas de fundo. São 7 jogadores por equipe no Frisbee tradicional, no Ultimate Frisbee tradicional. Tira-se para o ímpar antes, lógico. A equipe que ganhou para o ímpar, né, que seria aqui a começar com o disco, ela precisa já desde o início mostrar um sinal de fair player. E aí ela precisa, na linha de fundo, e a outra equipe posicionada na linha de fundo, fazer um lance que eles chamam de no pull, que é você pegar o disco, arremessar para outra equipe. A outra equipe pega o disco e o jogo começa. Então é assim que funciona a dinâmica inicial, o rito inicial de começar o jogo do Ultimate Frisbee. Como funciona no decorrer do jogo? Não existe contato físico no frisbee, então você não pode encostar ou bater na mão ou tentar tomar o frisbee da mão de alguém. Daí a gente pega a marcação que a gente tirou do basquete, que é aquela marcação mais zoneada. Então, o objetivo é você marcar a distância, existe um limite ali, 1,5 metro, 2 metros, né? Tipo igual o Covid, por exemplo, agora, você não pode ficar tão perto. E aí você cerca, e a única forma de interceptar o disco é você pegando esse disco no ar. Né? Você não pode tomar da mão de ninguém. Agora, se eu fizer um passe longo, eu posso ir lá e pegar e interceptar esse disco no ar. Aí tem algumas regras bem básicas. Se eu jogo o disco e ele cai no chão, posse para outra equipe. O disco não pode cair. Mesmo a outra equipe interceptando. Se foi eu que lancei, muda-se a posse do disco. Se eu joguei o disco e ele saiu pela linha lateral, posse do outro time também. Cada jogador, quando recebe o disco, ele tem até 10 segundos para fazer o passe. E como é igual a outros esportes, você não pode correr com o disco. É só vocês lembrar do rugby. Você não pode correr com o disco igual o futebol americano e parar na área de pontuação. Você não pode. A partir do momento que você tiver com o disco, você precisa parar e caçar para quem lançar o disco. Sem disco, você movimenta-se normalmente. Ok? Com o disco, para-se e você tem 10 segundos para fazer o passe. Tá, qual é o objetivo maior do Ultimate Frisbee? É você... eu não falei isso, mas eu vou mostrar daqui a pouco. O formato do campo, ele é basicamente mesmo formato do campo de futebol americano. Então, você precisa estabelecer um limite, depende de onde você esteja, e cada linha de fundo ela tem uma zona de pontuação que a gente chama de end zone. E aí a pessoa precisa alcançar essa end zone com o disco. E aí, chegando na end zone, é somado o trial lá, né, a pontuação, né, e aí a gente estabelece a pontuação, cada trial vale 3 pontos. Tudo bem até aqui? Como eu falei, o disco não pode cair no chão, isso gera posse de disco para o outro time, né? E aí o jogo continua, é super dinâmico. Não pode ter contato físico, né? Só ressaltando, a marcação ela é a distância. E as regras do jogo, ela precisa ser de conhecimento de todos. Digamos que chegou uma pessoa nova no jogo e ela não domina as regras. E de alguma maneira ela infringiu alguma regra. Então, as pessoas que conhecem a regra, é importante parar o jogo, ir lá e explicar novamente para ela como é que funciona. E aí o jogo começa a partir dali. Né? Isso é uma forma de você manter a ordem e fazer com que o jogo flua numa boa, e é lógico que não tenha roubos, né? Já que não existe um juiz e as duas equipes são juízes, ok? Vamos falar um pouquinho do fair play, né? Como eu disse, o Ultimate Frisbee, ele é acho que um dos únicos esportes que você tem isso aí como regra, ou como atitude, né? Pelo fato de não ter árbitro e não ter contato físico, isso diminui muito as zonas de contato, logo o número de faltas,
O fato de não ter árbitro faz com que vocês precisem constantemente cuidar das regras. Então, se todo mundo cuida da regra, alguém vai roubar? Não vai. O máximo que pode ter é uma discussão duvidosa em relação ao lance, mas aí tem muita gente de muitos ângulos para discutir isso. E aí, para chegar num consenso é bem mais rápido do que se fosse só uma pessoa mantendo essas regras. Então, por isso que o Ultimate Frisbee é um bom exemplo de fair play. Esse é o campo, como eu disse. Você tem a zona central. O campo por si só, né, ele é jogado na grama, né? Ele mede aí em torno de uma zona de 18 metros, mais ou menos. Você tem, na verdade, é de 64 metros, né? Tá aqui, estou olhando errado. A end zone aí mede em torno de 18 metros e tal. E você tem os lados opostos das equipes. Se fosse na nossa quadra, a gente ia reduzir muito isso e o número de jogadores também. Esse é o disco. Ele é feito de policarbonato, se não me engano, que é aquele plástico mais flexível e bem mais resistente. Ele tem bordas achatadas para justamente ele prezar por uma aerodinâmica. Então, quando o disco é lançado de forma correta, ele alcança uma velocidade bem absurda. E também a ideia é que ele tenha contato com o ar e nisso ele escorra junto ao ar. E aí você tem várias formas de passe. O ideal era a gente estar fazendo isso na prática para a gente aprender como é que são as formas de passe. Em relação ao Ultimate Frisbee, tem toda uma técnica para se lançar. Tranquilo? Dúvidas? Conseguimos entender esse esporte? Eu vou compartilhar esses slides mais tarde no Class. Né? Vou fazer algumas perguntas e também vou colocar alguns vídeos de jogos na prática, né? Nem falei, nem esqueci de ressaltar, ele é um jogo unissex. Homens e mulheres podem compartilhar dos mesmos times. Então, as equipes têm que ser mistas, elas não podem ser simples, né? Tipo, só homem com homem. Lógico, não é uma regra absoluta, né? Pode ser que se você quiser fazer um time só com meninas, é uma possibilidade. Ou só com meninos também é uma possibilidade. Né? Não tem problema algum. Dúvidas? Se alguém perguntou alguma coisa. Vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Consigo compreender a possibilidade do Ultimate Frisbee? Então, gente, é isso. Fui bem curtinho. O Ultimate Frisbee é bem tranquilo para se explicar, para jogar nem tanto. Existe um domínio da técnica. Vou deixar os exercícios depois. Deixa eu ver. Ah, tá. Então, meu bem, Ultimate, é porque eu acabei vindo correndo e não peguei o meu disco ali no meu armário. Mas o disco, ele tem bordas arredondadas. E aí é como se fosse uma pinça para você segurar. E aí você pode jogar tanto ele com a parte de cima, né, a côncava para cima, ou você pode jogar ele com essa parte para baixo. A ideia é você manter ele sempre reto e esse movimento ser um movimento mais de punho do que de braço como um todo, né? Então o movimento do frisbee é mais um movimento de punho. E aí sim, você faz com que ele deslize no ar. Essa é a ideia.
explicar como funciona detalhadamente a jogada tá ali é muito difícil, porque o ideal era a gente estar demonstrando, né? Na quadra e tudo mais, porque ficaria muito mais fácil. Para descrever isso, ficaria muito difícil para você compreender. Mas espero ter ajudado. Gente, mais alguma dúvida? Entenderam? Por nada, meu bem. Entenderam? Ah, professor, existe campeonato, existe federação, no Brasil isso é praticado. Gente, lá fora, como eu falei em alguns outros esportes, é uma já é um esporte muito avançado, já se pratica há muito tempo. Inclusive, em alguns lugares é comum. Você não falou o país que é praticado, Estados Unidos. Nesse caso, os Estados Unidos domina o campo do frisbee, por exemplo. No Brasil acontece? Acontece, mas aqui tem pouquíssimo tempo, acho que 3 anos, mais ou menos, 3 a 4 anos, que se joga. Geralmente as pessoas praticam muito dentro de parques, né? Que você tem uma área maior e você tem grama e tal. Mas já tem uma federação de frisbee do Brasil, que ela é digamos, uma colaboração com a Associação de Frisbee a nível mundial. E tem equipes do Brasil que disputam, mas em menor nível ainda. Mas aqui funciona já. Lá fora já tem vários campeonatos, tem até campeonato mundial de Ultimate Frisbee. Assim, tem jogadas espetaculares, assim. Como eu disse, jogar na grama, num espaço aberto de mais de, sei lá, de mais de 100 metros aí, te possibilita fazer boas jogadas. Então, a ideia é que você faça um passe no ar. Se você conseguir se remeter, por exemplo, ao futebol americano, você faz um passe muito longo e o corredor se alinha com a bola e às vezes ele se lança para buscar a bola. No frisbee isso é comum, né? Porque às vezes você calcula um pouco mal a distância, até porque você não vai conseguir correr mais do que o frisbee, porque ele é muito mais veloz. E às vezes você ajusta a passada e o frisbee passou. Então a ideia é que você lance-se para buscar o disco. E aí, até chegar à end zone para marcar a pontuação. Então, basicamente, essa seria a ideia. Tranquilo? Compreenderam? Alguma dúvida? Leon, antes disso, foi engraçado, antes de ministrar, de trazer o Ultimate Frisbee, um aluno tinha compartilhado comigo, ele viu um vídeo desses aleatórios de YouTube, e ele me mandou, falou, professor, que esporte legal. Eu falei, nossa, que coincidência, vai ser a próxima aula de vocês. Ele até falou, nossa, que legal, seria muito bom fazer na prática, porque realmente as imagens do jogo em si, elas são bem interessantes, assim, dá uma vontade de jogar. Até porque você tem alguns elementos bem interessantes, né? Não se joga com uma bola, joga com um disco, então muda toda uma dinâmica de se jogar e perceber o jogo. Ok? Tranquilo, gente? Zero dúvidas aí do lado de vocês?